pessoal, mais um RaiseCast começando e hoje uma edição especial apenas com mulheres, porque estamos no mês que tem culto Pink e esse RaiseCast é para você mulher, então fica com a gente até o final, porque vai ter muita palavra que vai vir do coração de Deus para abençoar a sua vida e a sua família. Estamos aqui direto do estúdio FAI, esse estúdio lindo que vocês estão vendo, que também abençoa e é nosso parceiro aqui no RaiseCast. Então, já vai lá nas plataformas digitais, já se inscreve e lá no YouTube ativa o sino de notificação para não perder nenhuma das nossas postagens, hein? Então fica ligado, hoje nós vamos falar sobre reinando sobre as emoções, mulheres. Então você precisa ficar até o final porque eu sei que vai ser impactante. E hoje, gente, temos 3 mulheres incríveis aqui com a gente, que vai trazer muita história boa, vai trazer, sabe, experiências de vida para abençoar a sua vida. Então fica aí, se você gosta daquele motivo de oração, fica aí que você vai saber um pouquinho da vida das pastoras para vocês orarem também. E agora eu vou deixá-las, se apresentar para vocês. A nossa convidada número 1, por favor. Olá, tudo bem? Então, estamos aqui, eu sou Renê Murdock, eu sou a pastora lá na Elan Church. Então, estamos aqui para realmente falar sobre emoções, como podemos vencer aquelas emoções ruinzinhas que a gente quer ser reformada para uma coisa nova, realmente viver na vida abundância, em vez de ruinzinho lá atrás. Então, estou animada para ser aqui. Ai, seja muito bem-vinda, pastora Renê, mais uma vez. É uma honra ter a senhora aqui com a gente mais uma vez. A nossa convidada número 2, por favor, se apresente. Boa noite a todos. Eu me chamo Lilian Camarinha, eu também sou pastora da Elan. É um privilégio estar aqui com vocês, me senti honrada pelo convite. É um tema muito relevante, para a atualidade. Para as mulheres, eu acredito que, inclusive, mais. Então, estou aqui para contribuir com vocês, para esse tema maravilhoso sobre reinar nas nossas emoções. Muito bom. Obrigada, pastora Lilian, pela sua presença. É muito bom ter você aqui com a gente também. E agora, a nossa convidada número 3, por favor. Eu sou Flávia, mais conhecida como pastora e psicóloga Flávia Alfinito. E, gente, estou super animada de estar aqui com vocês, A gente já falou do tema e eu acho que a gente vai aprender. Eu estou na expectativa de sair daqui com informações para a minha vida e passar um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido ao longo aí da vida, da carreira, Então, estou super animada. Ai, gente, é uma honra realmente estar com essas 3 mulheres de Deus aqui, que têm experiências incríveis. 2 psicólogas, pastora Renê, que precisou realmente se levantar fisicamente, emocionalmente também, então tem muito para falar com a gente. Além, gente, de gerir uma igreja e diversas pessoas, diversos sentimentos. Então, fica até o final, porque tem muito assunto. E 4 mulheres juntas, gente? Tem assunto para dar e vender. Então, já fica aí com a gente. Mas, pessoal, a gente falou aqui, vamos falar sobre emoções, reinando sobre as emoções. E eu quero começar com emoção intelectual. Mas, Tati, o que é emoção intelectual? Eu quero saber de vocês um pouquinho, O que é emoção intelectual? Porque a gente vê mulheres inteligentes dentro da igreja, a gente vê mulheres inseridas dentro do mercado de trabalho, mulheres que abandonaram o trabalho para cuidar de casa, ou mulheres que resolveram, depois da licença maternidade, voltar para o trabalho. O que é essa inteligência emocional? O que vocês podem compartilhar comigo e também com as pessoas que estão em casa assistindo a gente sobre essa inteligência? Você quer falar, pastora? Começa. Claro! Não, então, o que eu creio, bom, eu sou dono de uma escola também, várias escolas. Verdade. Então, intelectual é muito importante. E o que eu estou aprendendo, vendo também, através de vidas realmente que eu conheço, a importância para a gente nunca parávamos de aprender uma coisa nova, para aprender uma nova coisa na nossa vida, para expandir nossas mentes, para não ficar no mesmo jeito. E não somente mudando o nosso comportamento, mas intelectual. E como isso ajuda nos nossos relacionamentos com nossos maridos. Tem coisas para falar que são além de, você pagou dessa conta hoje. Então, as coisas assim que eleva a nossa vida. E dizem que tem pesquisas que são feitas que
quando uma pessoa continua aprendendo intelectualmente, ajuda quando são idosas para lutar contra Alzheimer, demência, tudo as coisas que realmente eu até penso, poxa, eu não quero no final da minha vida ter uma coisa terrível no final. Eu quero ser ainda saudável, forte, inteligente, né? Então é isso. Eu acho que é importante para a mulher e todo mundo realmente continua aprendendo. E a gente estava falando aqui dessas pesquisas, né, batendo um papo sobre isso, que quanto mais a idade vai chegando, a importância da gente aprender mais, Tati. Então, assim, a pessoa que vai chegando no nível, né, de uma idade, que vai chegando nessa fase de mais idosa, tudo isso, a gente chama da terceira idade, quão é importante aprender coisas novas. E aí a gente tem até essas pesquisas falando do quê? Então, ó, um instrumento musical. Tem pesquisas provando quanto aprender um instrumento, um idioma novo. Às vezes, antigamente a gente tinha palavra cruzada, né? Hoje em dia é tudo no celular. Mas palavra cruzada ajuda pra caramba na cognição. Muito. Então, são várias coisas que a gente pode, assim, vou falar de um termo pra gente entender, esticar o nosso cérebro de uma forma intelectual e não parar nunca. O aprendizado a gente não pode parar, né? É porque senão o cérebro, ele estagna mesmo, porque ele é uma máquina tão poderosa e ele é desafiado por coisas novas. Porque tudo que ele puder automatizar, porque ele não quer perder tempo com aquilo, ele vai automatizar. Então, até você escovar os dentes com a sua mão contrária, isso também começa a desenvolver novas sinapses, né? Neuroplasticidade. Então, tudo que você faz diferente, um caminho novo que você vai para o trabalho, onde você é desafiado a prestar mais atenção, isso também ajuda, né, no seu desenvolvimento cerebral. E Tati, tem mulheres, vamos falar sobre mulheres principal. Temos fases na nossa vida. E a primeira, quando a gente estamos adolescentes, saindo daquele 18, tem naquela época antes que, vamos dizer, antes que a gente casar, começa uma família. Então, eu creio que eu quero encorajar nossos meninos jovens para aproveitar desse tempo, dessa fase, quando você não tem outras responsabilidades fora, e investe em você mesmo, e intelectualmente, porque o que você investe em você, você vai passar para a sua família. E a gente, eu e o pastor Felipe estávamos falando, puxa, nossa alvo é para ver nossos filhos fazem muito mais do que a gente. Então, é importante o que você tem para depositar dentro do novo geração através de nós. Então, a sua vida intelectual é muito importante, não? Mas eu sou espiritual, eu amo Jesus, amém. Mas tem outras capacidades que você pode crescer com Jesus mesmo também. Exatamente. E eu queria só contribuir com uma questão, por exemplo, como é desafiador, até mesmo, né, os jovens, coisa e tal, buscar esse avanço intelectual em função das redes sociais, que hoje ocupam tanto tempo, né? As mídias, que eles possam, pelo menos, buscar esse tipo, né, de informação, de qualidade, que sejam cursos, coisas que desenvolvam eles e não fiquem na apatia, né, do rolar a tela e ver coisas muito aleatórias, onde não te gera conhecimento mesmo, né? Porque a gente fala que na vida o que a gente realmente detém é isso, né? O que a gente aprende. Então, que isso ninguém rouba, né? Todo mundo diz, o conhecimento ninguém rouba. Então, assim, que a gente possa ser mais intencional em relação a isso. E é impressionante vocês falarem, porque quando a gente pensa em rede social, na vida por trás da tela, quando a gente entra, a gente gasta muito mais tempo olhando os vídeos curtos, que é quando a gente passa rápido. Então, é muita informação o tempo todo, a gente não aprende nada. E o que mais tem nessas informações curtas? Coisas sem valor nenhum, vazias, que é só perda de tempo realmente. A gente perde o foco. E eu tenho um livro que é realmente isso, Perdendo o Foco, o nome do livro. Ele é sensacional porque é como se fosse uma biografia. Ele vai falando histórias da vida e ele vai contando que ele viajou
por cidades, por países, para visitar museus, visitar outros lugares. E quando ele chegava, as obras de artes não tinham o contato visual das pessoas. Quando ele olhava em volta, as pessoas estavam com o celular na mão, fotografando, ao invés de estar olhando para aquela obra de arte. Eles perdem a E experiência, vendo o valor. né? A vivência de estar ali Exatamente. contemplando, de estar admirando, de pensar o que Exatamente. aquele artista tentou trazer nessa imagem, né? Nessa obra. Então, assim, e até tem um estudo que fala que as crianças, né, abaixo de 5 anos, que os pais não deixem eles assistir vídeos muito curtos. Porque desde muito cedo, a gente vai doutrinando esse cérebro a informações mais rápidas. Então, assim, como vai ser essa criança hoje que tem 2, 3 anos ou assistindo um Reels, que daqui a pouco ele vai conversar com uma pessoa mais velha, adulta, ele não vai ter paciência. Ele vai achar aquela pessoa enfadonha, cansativa, que gente lerda. Mas não, é porque o cérebro dele acostumou com Tá esse... acelerado demais. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês, que a gente tá falando de perder foco, e a gente tá falando de adolescente, tudo isso. Eu vou contar uma fofoca minha. Eu morro até de Não, ó, vergonha. deixa eu contar uma coisa. Fofoca não. Motivo de oração, que Motivo eu chamo de aqui. oração, Ó. motivo de oração, gente. Olha só, eu tenho uma filha de 16 anos, Isabela, vocês sabem, né? Aham. E aí tá, tô vendo lá a Isabela. Gente, pega o celular e assim, ó, dedinho, puf, 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 puf. Eu falei, gente, não para nem um segundo pra ver isso. Aí, eu não sabia disso. Tati, olha só, vocês todas devem saber e vão rir de mim. Eu falei, filha, o que você tá fazendo, né? Eu falei, como é que puxa tanto vídeo assim? Era o Reels, tem o botãozinho do Instagram que você puxa. Ela me ensinou. Vocês não tá rindo porque tu sabe, né? Eu não sabia, gente. Tem nem um mês que eu aprendi isso. Menina, você que tá só no coisa botãozinho. viciante aquilo, gente. Você pega e fica puf, 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 puf. Eu falei, meu Deus, se eu deixar, eu vou gastar o dia inteiro nesse Exatamente. O negócio. algoritmo foi Horas feito e para horas. isso. Horas e horas, e vou perder foco. O meu cérebro vai ficar acostumado a isso. Falei, gente, é uma loucura, né? Uma loucura. E aí, a gente vai ter impacto na nossa vida intelectual, emocional e relacional. É Exatamente. impossível. Eu vejo, eu já atendi muito adolescente, né? Os adolescentes vão tudo lá para casa, gente. Assim, na mesa, se deixar, é tudo puf, puf, puf. Eu falei, meu Deus, a gente não conversa mais. E aí Loucura. afeta o contato visual, afeta a nossa comunicação, afeta o relacionamento de fato, né? Porque você não quer ter proximidade com o ser humano. Todo mundo tem um saco cheio de todo mundo, ninguém tem A gente costume de fica ouvir. despreparado. Ninguém pra quer isso. sentar a uma mesa para poder almoçar, fazer uma refeição. E quando senta, o celular tá do lado ou então em cima da mesa. É sempre assim, né, pastora Renê? Na minha casa, não. Isso só lá na França. Pastora Renê é brava em casa, pastora? Sou demais. Não, olha, eu estava falando um pouquinho antes que a gente... Foi a época que a televisão era o ídolo na nossa casa, mas agora é nosso celular. Então, e a gente, eu acho que precisamos fazer algumas coisas práticas para realmente, mãe, pai da casa, para realmente ajudar nossos... Eu estou pensando nos meus netinhos, 6 anos, 2 anos, que vai ser 10 anos para cá, né, no futuro. Então, é para colocar limites e que não pode ser na mesa de jantar, não pode... Então, não sei, talvez vocês tenham algumas dicas. E Como sem podemos? contar que essa coisa do celular é só visual. Cada vez menos as pessoas compram menos livros. Então as pessoas leem menos, porque eles são atraídos por mensagens visuais apenas. E a leitura é o que desenvolve criatividade, sabe? Quando você está lendo um livro, você está se deleitando naquela leitura, você imagina os personagens, né? Você cria histórias correlacionadas ali, você se vê naquele... Imaginação, quando você ouve o que está, ou lê, a sua mente precisa criar o que você está lendo. Não somente, ok, essa aqui. Aqui a informação chega muito pronta, você não precisa desenvolver nada, você não precisa... Aí quando eles se deparam para criar uma redação, qual o conteúdo que tem, sabe? Porque não desenvolveu isso, não criou antes, recebeu a informação pronta, a gente recebe a informação pronta. Então é esse cuidado que a gente também tem que ter, porque a gente acaba acostumando. É muito bom não também. É só do jovem. É muito bom também a gente sempre... Eu gosto sempre de dar passos práticos, né? De como a gente pode fazer pra gente sair disso, porque tem pessoas que realmente são viciadas,
não assumem ou não sabem que são viciadas nisso, né? Dependem disso o tempo inteiro. Quando ficam sem, ficam ansiosas, ficam inquietas, não querem conversar porque realmente não sabem o que fazer, ficam perdidas, porque a mente não consegue funcionar e focar em outra coisa, a não ser aquilo ali que ela está viciada. Seja uma televisão, que hoje a gente tem séries e tem pessoas viciadas em séries, celular, computador e tantas outras coisas. Hoje eu estava brincando com meu marido, porque eu falei para ele, eu era uma criança diferenciada, porque a Bia, ela assiste desenho e ela grava as falas dos personagens. Gente, ela grava tudo e passa um comercial, ela grava a fala dos comerciais. Eu falei assim, aí ele, você não era assim quando criança? Eu era. Eu falando, não, eu gostava de ler jornal. E eu, Tati, para, sério, jornal não. eu gostava. E outra coisa, uma curiosidade, eu tinha a assinatura do Jornal Globo, chegava todo dia na minha Mas com que casa. idade isso, Tati? Isso já com 7, 8 anos, eu já adorava. Meu pai comprava Mas jornal os seus e eu pais, ficava. isso que eu ia Meu pai perguntar, mas os gostava seus muito pais de traziam jornal. isso para você. Hoje em dia, Isso. os pais estão no celular e as crianças nasceram nessa era digital. Meu pai então, não sabe essa mexer é a até realidade hoje no deles. celular. Meu pai não sabe mexer. A gente liga, parece que é uma briga, entendeu? Porque Ele tem celular só para Quando eu era criança, eu li enciclopédias, daqueles livros grandes. Aqui no Brasil Acredito. tinha Barça, pastora. Não tem, né? Não tem falar na mais. cidade, É só no garota. Google, né? Para de falar a cidade. Mas ó, eu você que lembro- tá abaixo dos 30, você não vai Você entender sabe o que é Intelectual. Barça, disso. querido. Você nem sabe o que é Barça. Mas então, pastora, qual é uma dica que podemos fazer para realmente tentar salvar nossos Minimizar, né, pelo menos. Pois é, a gente está falando assim, mas acho que todo mundo concorda que a internet, as redes sociais, elas não são um problema. Exatamente. Né? A gente pode encarar ali como recurso, como ferramenta. E um recurso poderoso. Né? Exatamente. A gente não está aqui criticando isso, né? A gente também é dessa geração. Tem muita área boa, dela, né? coisa boa. Muita coisa boa. Acho que a questão é o quanto você está dedicado àquele aparelhinho que agora é o quadradinho, né? Às vezes com a maçãzinha. Então, o problema é o vício. A gente sempre fala assim, tudo aquilo que te domina te tira do equilíbrio. E se te tira do equilíbrio, não tá bom. Então, se eu perceber que eu estou gastando horas e horas em qualquer coisa que te domina não é bacana. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Lidar com limites. E que hoje em dia, às vezes, as pessoas, quando a gente fala, né, vamos dar limites para os filhos. Não, a gente tem que respeitar a privacidade, a gente tem que fazer um monte de coisa. Quando, na verdade, a gente tem que ser pai e mãe. Exatamente. E a gente também, é o que a Tati falou, mas hoje os pais estão no celular, né? Sim, porque não tem limite. Então, a gente precisa se controlar. Aí tem domínio próprio, faz parte de gestão emocional, é ter Pastora Flávia, autocontrole. tem alguma técnica, até você que é psicóloga, tem alguma técnica para a gente identificar se isso é um vício ou se a gente está passando do nosso limite para você passar aqui para gente? A gente tem parâmetro. Então, Legal. por exemplo, se você quer parar e você consegue, você vai lá escrever sua rotina. Eu super indico todo mundo ter rotina, gente, com coisa escrita. Eu sei o que eu vou fazer, eu vou acordar, vou escovar meu dente, eu vou tomar meu café. E enquanto eu estou fazendo isso, eu não estou no celular. Entendeu? Aí depois vou pegar o meu BRT, eu vou pegar o meu carro, vou fazer alguma coisa. Eu não estou no celular. Tem uma ferramenta na psicologia que eu amo, que chama Mindfulness, né? Que no Brasil a gente chama de atenção plena. O que é isso? É eu conseguir um dia de cada vez, que inclusive é bíblico, basta cada dia seu próprio mal, uma coisa de cada vez e estar por inteiro naquilo. Então, gente, se eu vou almoçar, eu não vou almoçar vendo o celular. Eu vou almoçar sentindo o gosto da comida, vendo as cores daquela comida, sentindo o cheiro. Eu estou ali por inteiro. Eu vou tomar banho. Gente, vocês já se viram tomando banho e depois não lembrar se lavou a cabeça com shampoo ou não? Nunca aconteceu com você? Gente, Não, comigo, Flávia. gente. Sabe o que é você Não tomar precisa tomar banho? não, amiga. E Calma. depois você saber, gente, eu passei shampoo, não passei shampoo. Aí, se você consegue atenção plena, porque hoje em dia, eu já vi, tá, na minha casa, adolescente tomando banho com o celular ligado. Se você está na atenção plena, você vai tomar banho, você não vai ver o celular. Então, assim, Tati, se a pessoa está percebendo, respondendo a tua pergunta, que ela perdeu o controle, que ela quer até deixar o celular de lado, mas daqui a pouco ela não consegue, ela está lá,
para mim já é luz amarela, já é preocupante. Essa pessoa tem que se disciplinar, criar rotina para conseguir Legal. controlar aquilo. Boa. Que Muito bom. gostei. Muito bom. E é interessante, pastora, você falar isso, porque provavelmente as mulheres que estão assistindo a gente estão com dificuldade de engolir esse assunto. Está com dificuldade na digestão, sabe? De digerir, porque é difícil. Eu quero comentar sobre isso. Sim. Deus nos deu filhos, vamos dizer, ser uma mãe, pai da casa, para aquele filho é dele. Sim. Deus nos deu responsabilidade para criar. Então, gente, sem limite, sem a gente não controlando, mas dando direção própria, intelectual, tudo isso é nossa responsabilidade. E quando eu chego no céu, eu quero ouvir: bem feito, minha filha, que você fez. Então, eu quero apresentar meus filhos como pessoas que podem ser relacionamentos, que sabem como fazer o rios mais chique possível, mas ainda sabem como ser emocionalmente estável, tudo isso. Legal. Eu acho que eu vejo assim, eu estou apresentando meus filhos de volta para Deus. Boa. Então, eu quero apresentar alguma coisa fera. Isso é muito bom, porque assim, a gente está falando de inteligência intelectual, mas não sei se vocês já perceberam que quanto menos intelectual a pessoa é, menos sabedoria ela tem, questão de estudo, a pessoa geralmente ela é mais dramática, ela se ofende mais, o emocional dela é mais quebrado, né? É menos firme, porque ela tem menos conhecimento. E isso é muito comum a gente ver nas pessoas. E aí, falando agora um pouquinho de inteligência emocional, como é que a gente pode trazer essa inteligência emocional e como a fé pode ajudar a gente a fortalecer as nossas emoções? Tati, então, eu acho que é fundamental, a gente falou muito do conhecimento, que é a Isso. inteligência intelectual. Aham. Mas quando a gente vai para a inteligência emocional, a gente precisa falar do autoconhecimento. Boa, isso aí. Então, isso é fundamental. E eu trabalho muito, né, com vários pacientes e com muitos cristãos. E, infelizmente, às vezes eu vejo que a gente que é cristão, assim, a gente pensa assim: nossa, Jesus já pagou o preço na cruz, já está tudo certo. Então, eu não olho para dentro de mim, eu não faço o exercício do sonda-me. Sonda-me, ó Deus, né? E não é só para as coisas erradas, às vezes para as coisas que eu preciso ser curado. Porque se eu não busco olhar para dentro de mim, ver aquilo que ainda não está bacana, o Espírito Santo ele não vai me obrigar a nada. Então, a gente tem que pedir assim: Espírito Santo, mostra para mim, sonda o meu coração, para que eu encontre as coisas que não estão bacana, mas também as coisas que precisam ser curadas. E também, óbvio, aquilo que é bom, porque ele trabalha a nossa autoestima, né? O que eu tenho falado muito também, assim, eu uso uns termos para facilitar, né, gente? Eu não venho com aquele termo psicólogo e tal. A gente está num piloto automático absurdo. A humanidade, piloto automático. O tempo todo. Você acorda, pá, bora, resolve, faz, bora. E as pessoas não param, não só para ter relacionamento com Deus, mas para olhar para elas. Então, eu acho que algumas estratégias, né? Parar, buscar em Deus: Senhor, o que ainda não está bacana na minha vida? O que ainda precisa ser curado? Depois disso, eu posso pedir ajuda. A gente tem, né, na palavra, assim, Tiago 5,16... confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Então, eu posso encontrar na minha família, eu posso encontrar em amigos, na igreja, essa cura. Porque aí, quando você confessa e você ora, você é curado, é o que a palavra fala. E aí, a gente sai do piloto automático, a gente vai para o autoconhecimento, a gente busca ajuda e a gente é curado, sabe? Então, se tem, assim, estratégia, uma dessas é essa: olhar um pouquinho para dentro da gente e buscar transformação, sabe? Sonda-me, Senhor, e me conhece, né? Vê se há em mim algum caminho mau. É exatamente isso. E não tem como, por mais coaches que a gente frequente, por mais psicologia que a gente tenha, se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente não é totalmente curado, a gente não é sarado.
E quando a gente tem as nossas emoções feridas, com certeza vocês também já viram, nós somos feridos e essa ferida que é causada na gente, a gente fere outras pessoas. O quanto isso acontece, né, no nosso trabalho, na nossa casa, na igreja. Como a senhora vê isso, pastora Renê? Pessoas feridas que ferem outras. Bom, isso é nossa, para ser humana. Então, o que a gente aprende e colocar em prática, a gente multiplicar. Então, sabe? Então, isso, estamos multiplicando o que a gente sofre, ou pela autoestima, qualquer coisa que está batida, um nível debaixo da maneira que Deus nos veja, sempre é uma derrota. Então, eu fiz uma pesquisa na nossa igreja, o que nossas mulheres precisam mais do qualquer outra. E todos os pastores me dizem, a ansiedade, eles são tudo pânico, tudo emocional, tal. E eu falei, meu Deus do céu, que coisa. Então, a gente começou, eu uso bastante livros de Joyce Meyer, qualquer é bom, mas ela fala muito sobre, dizem em Romanos 12, 2, deixa eu ver assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem a renovação do nosso comportamento, confessando que, puxa, isso não está certo, mas às vezes a gente só aprendendo como Deus nos vê, quem sou eu em Deus, e tentando multiplicar disso, é bem melhor do que repetindo o que a gente já vivemos no passado. É uma renovação da mente que vem através da palavra de Deus. Uau. E eu queria colaborar, a gente está falando de emoção, eu vinha para cá com a pastora Renê, a gente conversando, né, que nós fomos criados, né, à imagem e semelhança de Deus. Né? Lá no Gênesis 3, o Senhor falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, Deus tem emoções. Né? Nós temos as emoções que Ele também tem. Só que quando o pecado entrou no mundo, a gente vê aparecer a primeira emoção distorcida. O pecado entrou e bagunçou com as nossas emoções. Se você for ler, eles comeram do fruto, coisa e tal, e se viram nus e sentiram vergonha, uma emoção secundária que não existia antes. Eles estavam nus até aquele momento e eles eram equilibrados em relação a isso, eles não tinham essa emoção. E aí logo depois, quando Deus veio visitá-los ali no jardim, eles se esconderam. Veio Deus de Adão, cadê você, coisa e tal. Ele estava escondido e falou, não, Deus, é que eu tive medo de me apresentar a você porque eu estou nu. Então, é uma reflexão que a gente traz para poder corroborar com o que a pastora falou do Espírito Santo. A gente só consegue ter entendimento do porquê, né, dessa exacerbação das emoções, né, um descontrole por conta da influência do pecado. E a gente só muda a nossa mente com a mente de Cristo, cativando nossos pensamentos à mente dele. Né? E Timóteo diz lá no texto dele de que Deus não nos deu, por exemplo, o que viveu lá o Adão, Deus não nos deu espírito de medo, né? Mas de poder, de amor, de poder e de equilíbrio. Então esse espírito já está em nós. A gente precisa resgatar isso, viver isso, trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E eu gosto muito de falar, quando eu falo de emoções, eu falo muito sobre o quanto a oração ajuda a gente nessa caminhada, né? De curar nossas emoções, de sarar, ler a palavra, ter esse momento com Deus. E eu gosto muito de uma prática que eu faço quando eu estou muito abalada, porque tem dias, eu estava compartilhando, né? Que eu amanheci naquele dia que eu não queria fazer nada, sabe? Quando você está para baixo, e eu acho que todo mundo tem esse dia, né? Nossa, gente, hoje eu não estou para nada. E eu costumo orar a Bíblia. E aí, geralmente, eu oro esse versículo. E aí eu falo, Deus, o Senhor não me deu o espírito de covardia. O Senhor não me deu, eu não recebi isso. Eu começo a orar a Bíblia.
E geralmente o Franklin me zoa que eu sou uma idosa de 60 anos, porque eu gosto de sentar no sol com a minha xícara de café, o solzinho da manhã, ou então eu acordo às 6 horas para varrer a calçada. Mas, enfim, isso aí é outro assunto. Eu já tenho que começar. Mas eu começo a orar a palavra e isso me revigora, isso me traz força. E é exatamente isso, a gente precisa entender que quando a gente está nesse momento de caos emocional, ou onde a gente não tem controle, a gente não consegue controlar, quando a gente vai para os pés de Jesus. Quando a gente vai para o livro da vida mesmo, né, que é a palavra que a gente tem ali o tempo todo, Deus falando com a gente. A gente pega e a gente começa a orar aquilo que está ali já escrito para a gente, as nossas forças são renovadas, as nossas emoções saradas, ou até mesmo tratadas, porque Deus começa a te revelar coisa que você fala assim, opa, eu estou indo para o caminho errado, deixa eu consertar aqui, porque naquela leitura você toma puxão de orelha, né, também, e você é sarado. Tati, mas acho que é importante a gente não deixar de falar que existem doenças, sim. Sim, né? com Isso certeza. é bacana da gente falar. Então, assim, na minha linha da psicologia, eu costumo explicar para as pessoas o seguinte: tem pessoas que estão funcionais, elas estão funcionando bem, tá tudo legal com elas. Tem pessoas que estão disfuncionais, ou seja, tem alguma coisa que não está funcionando bem. Às vezes ela está sendo dominada por uma ansiedade, está num momento de crise, né? Está num momento mais triste. Mas tem pessoas que elas têm um nível de doença ou transtorno. Sim. E esses casos aqui a gente precisa de ajuda, a gente Isso. precisa de um profissional. A gente não tá? pode ser negligente. Exatamente. Mas eu quero falar assim, a pastora Renê trouxe, né, que a gente fez uma pesquisa com as mulheres da igreja e, nossa, a gente precisa de ajuda na parte emocional. Hoje em dia a gente fala pra caramba do quê? Ansiedade, depressão, né? A gente vê alguns transtornos, mais um toque, obsessão, compulsão, coisas assim. Aí eu acho legal a gente também compartilhar aqui de onde vem isso, porque às vezes as pessoas, eu vejo elas muito perdidas. Por que eu estou tão ansiosa? Por que eu estou tão depressiva? E é o que eu estava falando das marcas, da gente pedir o Espírito Santo para mostrar a gente. Por quê? Porque nós fomos feridos. A maioria de nós. É difícil você encontrar hoje uma pessoa que não foi ferida na vida. E aí o que a gente consegue muito, assim, nós cristãos, lá na Ilã, a gente faz? A gente perdoa. A gente consegue exercer o perdão, Deus vai lá e ajuda. Só que o que acontece? Ficam marcas. As marcas daquelas feridas, elas ficam na gente e isso precisa ser tratado. Sim. Então, hoje, mulheres, o que eu vejo muito de marca? Marcas de rejeição, marcas de abuso, marcas de abandono, marcas de traição, marcas de bullying, uma série de marcas que vão gerar consequências na gente. Que consequências são essas? Ansiedade. Eu falo do combo das necessidades, né? A pessoa começa a ter necessidade de aprovação, necessidade de reconhecimento, necessidade de validação, ou vai para um outro caminho totalmente diferente da autossuficiência, ninguém vai mais me ferir. Aí a pessoa cria aquela barreira de proteção, se isola, eu não dependo mais de ninguém, ninguém mais mexe comigo. É reativa o tempo todo. Então tem uma série de consequências e que essas consequências vão gerando o quê? Ansiedade, depressão, elas vão adoecendo. Então é esse tipo de coisa que a gente precisa conversar muito. Eu estou achando esse bate-papo incrível. Por quê? Porque às vezes as mulheres estão tendo ansiedade e depressão e não sabem por quê. E a gente precisa cuidar dessas marcas e dessas consequências, entendeu? E é importante a gente falar, só um minutinho, é importante a gente falar aqui para quem está assistindo a gente, que a Flávia, pastora Flávia, a pastora Lilian, são psicólogas, e elas falam disso com muita propriedade, tá? Por isso que a pastora Flávia está falando sobre doenças, sabe? Sobre doenças emocionais que precisam ser tratadas e nós não queremos, né, deixar isso de lado. Isso existe e Deus colocou os médicos aqui na Terra para poder te ajudar nisso. Então não seja negligente. Se você está passando por isso, procure um profissional qualificado para te ajudar nessa caminhada também. O espiritual também é muito importante, mas nós temos médicos para poder nos direcionar também em questão a isso. Então, só queria deixar claro para vocês que elas estão falando isso aqui com muita propriedade, porque elas são psicólogas e elas estão aqui realmente para nos aconselhar, né, compartilhar com a gente coisas valiosas e que vão edificar a nossa vida. Pode falar, pastora Lilian, desculpa. Não, sem contar da velocidade do mundo, né, sem contar tantos papéis que elas desenvolvem, as mulheres, né, e isso acaba que
essa ansiedade vira uma bola de neve e aí isso vai repercutir no casamento, né? Na relação conjugal, no relacionamento com os filhos. Então, assim, é um combo, né, que a gente vive e que a gente precisa realmente, como a Flávia falou, parar e prestar atenção na gente, o que a gente está sentindo, valorizar. Uma coisa que a mulher faz muito é olhar para o outro, olha, né, para o filho, olha para o marido, mas não olha para si. Quando ela se dá conta, ela está em frangalhos, sabe? E aí ela nem sabe como ela chegou naquilo, né, naquele ponto. Então é muito importante a gente realmente parar e se observar. É legal, mas assim, a gente está falando muito sobre vida emocional e eu falei no início, né, que quem é ferido fere o outro. E eu queria ouvir primeiro da pastora Renê, né, que está nessa caminhada durante anos como pastora, liderando igrejas, também é dona de escolas. Mas eu quero perguntar relacionado à igreja, à vida cristã. Qual o impacto que a igreja, a comunhão entre os irmãos, né, a vida do corpo, tem um diferencial nas nossas emoções, esse relacionamento, né? Como é que isso traz de impacto? Qual o diferencial nisso para as nossas emoções, pastora? Bom, não existe uma igreja perfeita. É verdade. Mas o corpo de Cristo foi criada pela Deus mesmo. E dentro desse corpo de Cristo é onde podemos receber conforto, receber encorajamento, podemos se pega outra, me ajude a passar disso dificuldade. Então eu creio que isso faz uma grande parte do corpo de Cristo. Se precisar profissionais, então amém, vai. Então tem um caso recentemente que ela foi tratada regularmente pelas psicólogas, e no final o problema dela, o raiz, era espiritual. Então e a igreja tem desses ferramentas da palavra de Deus, de discernimento, que foi alguém do corpo de Cristo que ensinou, não, isso é espiritual. Então, uma coisa profética, uma coisa além dos estudos, que é ótimo, é bom, mas tem naquela parte do espiritual que realmente ajuda e para ajudar pessoas passam para outro nível. Uma questão que eu tenho, que eu quero que a pastora Flávia tem coisas práticas que podemos fazer ou praticar para realmente permanecer um estado emocional estável? Tem, e você já falou de um versículo que é chave. Porque quando a gente fala muito de gestão da emoção, né, a gente precisa falar de mente. E aí entra o versículo de Romanos da renovação da mente. É muito interessante, legal. Eu amo pegar a linha da psicologia que eu atendo e comparar com a Bíblia, porque eu encontro base bíblica para tudo, né? Na psicologia, o que a gente fala? Porque para cada situação que a gente vive, a gente vai ter alguns pensamentos. Tudo vai começar com aquilo que eu penso. Esses pensamentos vão gerar os meus sentimentos, uma ansiedade, uma tristeza, uma raiva. E esses sentimentos vão gerar os meus comportamentos. Então, vamos lá? Pensamento, sentimento, comportamento. Então, onde tudo começa? Na mente, naquilo que eu penso. E a Bíblia dá a direção. Quando você vai ver lá em Filipenses, o apóstolo Paulo, eu sempre erro os endereços lá, mas é de Filipenses 4 a 8, né? Ele começa falando que a gente tem que se alegrar. Vou falar bem rapidinho, pra vocês, depois a galera pega lá. Se alegra. Aí você fala assim, alegra? Alegra como, gente? Né? E aí ele fala como a gente pode se alegrar. Primeira coisa, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, é uma ordem. Gente, mas como é que eu vou controlar essa ansiedade? Aí ele dá a receita. Eu posso orar, suplicar e agradecer. Mas aí entra a chave de tudo, onde eu quero chegar no final, que ele fala que tipo de pensamentos a gente tem que ter. Tudo que é bom, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro. Isso é muito bom, gente. E aí ele termina, nisso pensai. E ele vai lá e continua depois, né? Ele antes fala da paz que excede todo entendimento, e ele fala, pense nessas coisas. Eu tô com uma versão aqui que diz, então vocês experimentarão
A paz de Deus que excede todo entendimento. Todo entendimento. Experimentarão, olha isso. Então, gente, o segredo está naquilo que a gente coloca na mente. E a Bíblia fala também que a gente tem que pensar nas coisas do alto. Se eu passar o meu dia inteiro vendo porcaria no TikTok, no Instagram, no YouTube, a minha mente vai estar cheia de quê? De porcaria. Exatamente. Se eu encher a minha mente das coisas do alto e desses pensamentos que Paulo fala, o segredo, gente, eu vou ter inteligência emocional. E tudo um equilíbrio, né, Flávia? Porque a gente começou falando de inteligência intelectual, que a gente tem que conhecer o que está acontecendo no mundo, mas tudo é um equilíbrio. É o que a Flávia falou, não é você se entulhar das más notícias, né? Porque a gente vai ser envolvido por isso. E mais, quando você tem inteligência emocional, os seus relacionamentos, gente, você não vai explodir de raiva, você não vai ficar trancado no quarto com solidão, você vai ter bons relacionamentos, é um reflexo direto. Isso é muito bom. E aí, a gente já pode pular para o relacional, né? Porque a gente falou sobre o corpo de Cristo, está falando sobre... E aí eu quero entrar num assunto aqui muito delicado e que, de novo, vai ser difícil dessa mulherada digerir lá em casa. Vai ser difícil. Porque eu sei porque quando toca naquilo que a gente... Quando que a gente não manda de 3 em 3 meses o marido tirar o lixo e jogar fora, né? Tem que lembrar de 3 em 3 meses, né, pastora? E aí, como é que fica? Eu já desisti. Mas é importante a gente falar que quando a gente fala de inteligência relacional, a gente não está falando só do marido e a mulher. A gente está falando com os filhos, com nossos amigos, com os nossos irmãos da igreja, com os nossos colegas de trabalho. Isso tudo é inteligência relacional. Então as pessoas precisam entender como eu trato o outro, como eu me comunico, qual é a minha expressão facial, a minha comunicação não verbal, porque isso fala muito mais que palavras. Então a gente precisa entender tudo isso. E eu queria saber de vocês, né? O que vocês acham que dificulta mais nessa inteligência relacional, de pessoa para pessoa? O que mais dificulta hoje, pastora Renê? Bom, a gente, a minha mente, mas a gente fala sobre reconstruindo nosso jeito de pensar, e que eu acho que é muito linkada com nossa comunicação. E se a gente nunca aprendemos como comunicar com outros de uma maneira que eles se sentem confortáveis, se sentem amáveis. Eu estou falando além da família e tal, ou dentro da família também. É uma barreira que o que a gente não podemos cruzar para realmente ter relacionamentos fluidos que darem bem. Então, comunicação, eu acho que é uma chave. Então, eu estava numa GT, um grupo pequeno, e tem um casal lá, e ela falou que ela reclamou muito sobre o marido o tempo todo. Reclamou, ele não faz isso, não faz isso, ele não quer falar, ele não quer comunicar comigo, porque mais das vezes a mulher é mais comunicativa do que outra. E ela decidiu para orar. Espírito Santo me mostra como comunicar com meu marido. E o Deus revelou para ela, sabe? Quando ele chegar em casa, deixa ele em paz. Não joga nele. Você fez isso, eu tenho um problema aqui, tá? Faz isso. E deixa ele em paz. Então, algumas dicas que realmente ministrou para o marido dela. Então, ele, de repente foi confortável quando ele chegou em casa, porque ela mudou a maneira para comunicar com ele. Então, isso, gente, isso vai com nossos filhos, nossos maridos, nossas sogras, até nossos pais até. Porque às vezes a gente aprendemos dos nossos pais uma maneira para comunicar, e a gente repete o que a gente ouve. E às vezes não é tão certinho. Então, a gente precisa reavaliar qual sentimento que estamos passando com nossas palavras. Então, eu acho que uma pilar de relacionamento, como comunicar.
Deixa eu fazer um teste com vocês. Olha só, Faz. vamos falar aqui. Pegadinha da pastora Não, Flávia agora. um teste, gente. Pensa aí no marido, no filho, alguém que vocês já brigaram. Pensou? Pensa aí também, brigou com alguém? Aí você tá chateado com a pessoa, não tá? Quando você tá chateado com a pessoa, o que você vai falar com ela? Pensa aí. Pensa um exemplo real, gente, vocês. Alguma coisa. Franklin. O Franklin não jogou o lixo fora, Tati. Como é que você vai falar com o Franklin? Então, de 3 em 3 meses, estou brincando, ele tira o lixo toda segunda, quarta e sexta, que é o dia que o caminhão passa para buscar o lixo, ele tira certinho. Amém. Parabéns, Franklin. Consegui, venci uma batalha, pastora. Mas então lavar a louça, qualquer coisa que ele não faça, como é que você vai falar com ele? Então, depois de 30 vezes, eu explodo. A pastora também não explode, não tem como. Mas eu Franklin, falo... você não lavou a louça. Não, eu falo, meu filho, você não esqueceu de nada, não? Acho que deu hora do lixo, né? Vamos lá? Aí, beleza. Você chega, gente, falando daquilo que você sente quando o outro não faz aquilo que você quer ou quando o outro te magoa. Dificilmente a gente faz isso, gente. E aí a comunicação, pastor. Exatamente. Porque a gente já chega falando do outro. Você não fez isso, você é aquilo, você... Isso quando a gente... Pensou? fecha o coração. Você não tem... Entendeu? E aí, quando você está acusando o outro, ou falando do outro, o que o outro tem que fazer? Pensar na defesa dele. Ele tem que se defender. Eu só não lavei a louça hoje, Tati. Porque você entrou no lugar de Ontem eu ofensa, o outro entrou no lugar de defesa, né? Não tem Gente, como. então tem um segredo de comunicação que é tão bacana da gente aprender, que é toda vez que a gente tiver que conversar com o outro algo que a gente não gostou, ao invés de falar do outro, que ele já vai se armar, a gente fala da gente. Tem um livro chamado Comunicação Não Violenta. Acho que todo mundo... Ele não é cristão, ele é secular, mas Ele acho é que ótimo. todo mundo tinha que ler esse livro. E uma das coisas que esse livro ensina é que a gente pode falar com o outro falando da gente. Franklin, você não lavou a louça hoje, meu amor. Mas, em vez de falar por que você não lava... Franklin, quando você não lava, eu me sinto tão cansada, eu me sinto triste, parece que você não cuida de mim. O que o Franklin vai fazer? Ah, meu Deus, a minha esposa está se sentindo assim. E depois você entra com o teu pedido. Então, por favor, amor, lava a louça todos os dias. Eu tô aplicando isso Muito com o Camarinha, boa. tá dando certo. Tá dando certo, Tô. pastora, Toda muito quinta-feira, bom. quando a gente volta do culto, ele fala, e amor, vamos lanchar ou jantar o quê? Ai, amor, aquele ovos com queijo, com gorgonzola maravilhoso que você faz, que eu me sinto tão amada. Tá dando super certo, gente. É só a gente falar da gente. Corta essa parte pra ele não descobrir a técnica, hein? Pra ele não descobrir a técnica, senão vai Me sinto parar. tão amada, amor. Se ele não fizer, eu incentivo de novo. Gente, mas isso dá muito certo com filho. Porque você chega quarto de adolescente. A minha adolescente é fofa, uma querida, gente. Ela é maravilhosa. Posso falar dela aqui não. Mas vai, quarto de adolescente. Ao invés de você chegar lá, meu Deus, que quarto é esse? Filho, filha, quando você não arruma o seu quarto, sabe como eu me sinto? Eu fico cansada, eu me sinto chateada. Aí o filho olha assim, não quero que minha mãe se sinta assim. Então, gente, funciona pra caramba. E a comunicação. Comunicação é a chave do relacionamento. E é bom a gente lembrar as mulheres que nem sempre elas vão acertar. Nem sempre você vai ser doce o tempo todo. Mas é aquele permanecer, né? Todo dia, o tempo todo, lutando contra a nossa carne. E eu Porque é quero difícil, dizer, não é fácil. às vezes não vem rapidamente. Você Isso quer dizer que esse deixa, filho que vai ver, vai vai no sentir. seu closet, algum lugar. Oh, Deus, me ajuda. Busca aqui. Eu estou me sentindo o quê? Raiva, ódio. Então, para. Então, mas faça, vale a pena. Porque eu estou casada com alguém que emocional não, ele rejeita. Qualquer emocional, ele já... Sou Felipe, eu estou sentindo, sabe? Eu preciso ser bem controlada para realmente passar uma emoção para ele. Eu sempre, quando eu dou treinamento, e aí é fora da igreja, né? Eu sempre falo dos 4 pilares da inteligência emocional, que ajudam muito na comunicação. Que aí a gente fala os 4 principais, que são o controle da emoção, a empatia, que é se colocar no lugar do outro realmente. Mas quando a gente fala de se colocar no lugar do outro, eu acho que fica muito raso. Então eu sempre dou o exemplo do 6 e do 9. Já ouviram isso, né? Quando você está de um lado, você vê o número 6, mas quando você está do outro, você vê o número 9. E o que custa a gente dar 3 passos e olhar na perspectiva do outro? Para olhar o que ele enxerga, para ver o que ele vê e acolher aquele sentimento,
sabe? Então aí a gente realmente consegue entender o que é empatia e entra nisso que a pastora falou, de você não falar do outro, de você enxergar como ele vê aquilo, porque você vai ser mais doce e mais assertivo ao Isso é falar. sincero, né, Tati? Algumas coisas assim, como a gente trabalha no Ministério, né, de Casais, a gente vê muito essa coisa da comunicação, é você ser aberto mesmo, Isso. sabe? Você dizer exatamente o que você está sentindo, ter mais conversa. No Ministério de Casais também o pilar que a gente mais destaca, né, como um pilar para ser trabalhado, é a comunicação. Então a gente sempre orienta, porque os casais têm conversado pouco, né? Cada um chega com o seu trabalho, atarefado, não sei o quê. Então esse distanciamento, se a gente não trabalhar isso logo, essa fala, essa comunicação fica muito jogada, fica, você que tem que me entender, você que tem que não sei o quê, você ainda não prestou atenção, esses anos todos, você não... Então assim, é importante que a gente tenha tempo de sofá. Na educação de filhos da maneira de Deus, a gente fala disso. Que o marido chega, não beija primeiro o filho, beija primeiro a esposa, para que o filho veja. E tenha tempo de sofá. Mas os maridos, né, tem aquela caixa do vazio, a gente quer falar enquanto ele está vendo o jogo. A gente também tem que ser intencional. A gente tem que saber a hora certa de falar, por mais que seja com o maior jeitinho e sem fisionomias, porque às vezes a gente fala uma coisa, mas a fisionomia diz outra. A gente comunicação precisa não verbal, que a gente falou aqui, né? prestar Fala muito atenção mais, nisso. Muito mais. Então, assim, e se começa esse processo colaborativo, o outro vai perceber que isso está sendo agradável, tirar o dia de sair juntos, né? Então, tudo isso vai melhorando. Porque, às vezes, a gente encontra um casal assim que já se perdeu, mas simplesmente porque não desenvolveu a comunicação. É muito importante. Ontem mesmo eu estava conversando com o Franklin em casa e falei com ele, eu falei assim, a gente trabalha em casa 24 horas todos os dias juntos. E isso não se resume em tempo de qualidade. Isso mesmo. Eu falei com ele. E hoje a gente está numa era de trabalho de home office. As pessoas trabalham na mesma empresa, o marido e a mulher têm o mesmo negócio. E eu falei para ele, isso aqui não se resume em tempo de qualidade. A gente precisa do nosso tempo de qualidade, que é toda segunda-feira à noite com a nossa filha. E a gente precisa manter o nosso tempo de qualidade como marido e mulher. Porque o tempo de qualidade, ele traz essa proximidade maior. Ele traz o você conhecer o outro de fato, saber o que o outro pensa, o que ele está sentindo, o que ele gosta de fazer ou o gosto que mudou de alguma comida, porque isso tudo muda, né? Então, ontem mesmo eu estava falando isso, é muito interessante. E isso você falou como casal, eu ouvi isso há anos atrás, quando a mais nova, eu saí do emprego, né? Tem todo um projeto para um outro dia, mas toda aquela energia, porque eu era uma workaholic, toda aquela energia que eu tinha para minha atividade profissional, eu pus em casa. Então, eu saí do emprego para ser mãe, né, esposa, mãe e dona de casa, algo que eu nunca tinha pensado na vida. Mas eu fui porque Deus me mandou. Relutei, mas fui. E aí a minha filha, que devia ter talvez uns 5 anos, chegou para mim e falou assim, mamãe, de que adianta você estar em casa se você não está comigo? Uau. E aí, o que eu fiz? Eu instituí, que era um processo para mim, eu instituí o dia da brincadeira. Então, era só um dia na semana. Aí eu falei, Gabi, nesse dia, mamãe não vai fazer nada. Não vou passar, lavar, cozinhar, não vou fazer nada. Vamos só brincar. Mas, ainda assim, eu designei um dia. Um dia. Olha, pra é um processo. Ser toda dela. É um processo? É. Um dia é o suficiente para um filho? Claro que não. Não é. Né? Mas é um processo que a gente precisa se observar, a gente vai se moldando, o Espírito Santo vai trabalhando e aquilo depois vai fluindo. Mas a gente tem que ter um início, né? A gente tem que dar o passo. E quando a gente fala de inteligência relacional também, a gente fala muito do amor ao próximo, né? A palavra diz, amar o próximo como a nós mesmos. E eu sempre falo que o autocuidado faz muito do relacional acontecer também, né? E tem mulher que hoje em dia, ela se anula 100%. Ela não cuida dela. E eu digo fisicamente, da beleza. Ela abriu mão de se cuidar, às vezes, para cuidar dos filhos, do marido. E é muito precioso esse tempo de cuidado do marido, da casa, dos filhos. Mas a gente não pode esquecer do nosso ativo mais precioso, que somos nós. Então, assim, as mulheres que estão ouvindo a gente precisam entender que elas precisam se cuidar, precisam estar bem com elas também. E é saudável, não é ruim. Exatamente. É super saudável até para se relacionar com o outro. E autoestima, né? Autoestima, você tá bem consigo mesmo. Tá bem, e você tem eu que não se tô amar para amar o falando, próximo. e a gente não tá falando aqui de ser magra, ou ser gorda, ou ser linda, ou ser rica, ou ser... Não é isso. É cuidar da maneira que você pode. Fazer o exercício físico, cuidar da sua alimentação,
cuidar da sua beleza, acordar, pentear o seu cabelo, escovar os seus dentes, passar uma maquiagem, porque eu conheço mulheres que não fazem isso. E aí eu falo, opa, penteie o seu cabelo, escove os seus dentes, passe uma maquiagem, vai na padaria, por favor, ninguém precisa ver como você acorda, só o seu marido. Então, se ajeita, vamos lá. E isso faz com que a gente se relacione com mais segurança, que a gente ame a outra pessoa, que a gente chegue com um sorriso no rosto, tenha segurança ao falar, né, pastora Flávia? E Tati, assim, ó, você tocou num ponto, atividade física. E quando a gente fala de inteligência emocional, gestão emocional, hoje, todos os médicos e todos os psicólogos a gente encara como receita médica, atividade física. Porque quando você faz atividade física, o teu organismo, ele libera uma coisa chamada neurotransmissor. São umas substânciazinhas que vão liberar dopamina, adrenalina, serotonina, eu brinco que são o combo das inas. E que isso faz uma diferença porque elas enviam informação para o teu cérebro de bem-estar. Então, quem tem ansiedade, depressão, qualquer coisa assim, tem que fazer atividade física. A gente fala que é regra, não dá para negociar. E aí a gente vai para o autocuidado, aí a gente vai se sentir bem, a gente vai ter saúde, que é o que a gente está falando agora. Então fica recadinho aí para todas as mulheres. Cara, vai caminhar em volta da casa. Atividade física e vitamina D, né? Tudo, exatamente. Porque ninguém mais pega sol, né? Exatamente. E vitamina D é hormônio e faz muito bem para a saúde. Tá Aliás, a gente tem que fazer um pinkcast de menopausa, pastora. A gente tem que falar sobre isso, Eu falei pra Tati. ela que a gente precisa criar um podcast só de mulheres. Não foi, pastora? Eu falei antes de Deixa eu começar. me ser curada primeiro. Não, a gente tem que levar informação, pastora. A Tati Levar não tá, mas informação. esse trio aqui, ó, menopausa, já chega. Mas eu vou chegar lá. Também Então vou chegar. precisa- Flávia já me botou no Não ponto. falou nada. Eu tô no Todo mundo climatério que eu ainda. perguntei, eu não lembro. Então, é uma coisa que eu quero passar para aqueles que vêm após de mim. Informação. Mas, pastora Lilian, vou fazer uma pergunta pra você agora. Dizem que as minhas perguntas são as mais brabas, mas até agora tá light, Qualquer né? coisa eu repasso para Flávia. Não, mas a gente está falando de inteligência relacional, falamos sobre o autocuidado. Hoje, como você vê isso na sua vida? Você chegou na igreja ferida, você já nasceu num lar evangélico. Como foi esse processo de você realmente reconhecer que precisava largar tudo e estar na sua casa? E como as pessoas te acolheram em relação a isso e como você lidou, você conseguiu conviver com essas pessoas? Porque a gente sabe que existem críticas, existem os apoiadores, mas é a porcentagem mínima. E existem aquelas pessoas que criticam na cara de pau e outras que criticam por trás das cortinas, né? Como é que você conseguiu se relacionar com essas pessoas e vencer tudo isso? Foi um processo complicado para mim, né? Eu me converti na faixa dos 30 anos, eu não nasci num lar cristão. Estudei em colégio de freiras, coisa e tal, mas não segui uma vida que hoje eu tenho o Senhor como meu Salvador e Senhor, que dirige, né? Ele realmente é o Senhor da minha vida. E foi muito difícil para mim. Eu relutei. Foi no determinado ano eu tenho esse hábito, né, de orar a Deus e pedir a Ele a direção do meu ano. E Ele respondeu claramente para mim que era para eu sair do emprego e para cuidar da minha família. Mas eu era uma profissional bem-sucedida. Eu amava o que eu fazia. Eu tinha o meu tempo de autocuidado, eu tinha um bom salário, coisa e tal. Então eu era realizada naquele campo. E quando ele me pediu isso, eu fiz todo o resto, porque ele me pediu isso e algumas coisas, ele me direcionou para outras coisas, eu fiz todo o resto menos Legal. isso. Coisas sérias aconteceram, de saúde da minha filha mais nova, e eu me rendi. Eu tive que dizer, tudo bem, me rendo. E eu pedi demissão, Tati, dizendo que eu ia voltar. Eu falei, bem, eu vou ficar esse tempo, eu vou ficar o tempo que ele espera, mas eu vou voltar para o mercado de trabalho. Uhum. E o tempo foi passando e entrei num processo depressivo, mas que o Espírito Santo... E aí eu falei muitas bobagens, né? Quero morrer, essa vida de escrava, de mãe, que trabalha o tempo inteiro, de dona de casa, não sei. E um dia o Espírito Santo na minha varanda falou para mim, chega, para de falar bobagem, porque eu tenho planos tremendos que você não faz ideia para você. E aí esses planos chegaram logo? Não. Alguns anos se passaram, mas eu tinha uma palavra. E foi naquela palavra que eu me agarrei. E quando eu me sentia uma mãe desesperada, com tanta atividade, 2 filhas, cada uma estudava num horário, eu pensava naquele versículo que diz que tudo que fizerdes façais como se fosse para o Senhor. E aquilo me encorajava, porque é para o Senhor.
E aí eu comecei a me envolver na igreja, com um grupo de mulheres. E aquilo me alavancou, me impulsionou, me direcionou. Daqui a pouco a gente estava abrindo um ministério de casais e de família. E aí eu achava que era isso que ele queria. Yes, cheguei, era isso que ele queria. É muito além. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. E não era isso. E eu ainda nem sei se é para esse momento ainda. Que eu acho que ainda também não cheguei. Porque em 2019 ele falou assim, você vai fazer um vestibular para psicologia. E eu era de TI. Eu passei 15 anos trabalhando em TI. Quando eu saí da empresa, eu era gerente de projeto de segurança da informação do HSBC. Era um cargo que me demandava muito. A minha equipe toda foi para o Paraná. Eu fui o único recurso da minha equipe que ficou no Rio de Janeiro. Tu pensa nisso. Então, foi... Quando ele me rotacionou, eu costumo dizer que ele foi igual um GPS na minha vida, né? Aquele recalculando a rota e me direcionou para o meu propósito. E hoje eu me vejo como se eu tivesse sido psicóloga desde a minha primeira formação. E nesse vestibular que eu fiz, Tati, eu fui com medo, porque a gente está falando de emoção. Eu fui com medo, eu fui insegura. Eu falei, cara, eu vou estudar ali na Barra da Tijuca, no meio de um monte de jovem, eu com 45 anos. Quando eu cheguei, o rapazinho olhou para mim, senhora, onde é a sua sala? Aquele senhora foi lá dentro. E eu falei, onde é o toalete? E aí eu me olhei no espelho e falei, Espírito Santo, eu estou assim aqui só porque você me mandou. É isso mesmo. E assim, e foi incrível, Tati, sabe? Foi um tempo muito bom, foi um tempo de inteligência, né, intelectual, abrir aquilo tudo, voltar a estudar, me dedicar. Eu tive muito apoio do meu marido, muito. Quando eu falei que eu ia sair do emprego, ele falou, amor, se Deus te direcionou, tamo junto. Só que a nossa renda familiar caiu a 50%. Eu ganhava como ele. Então você pensa, trocávamos de carro há 2 anos, ficamos com o carro 10 anos. Então, foram coisas... Eu tinha uma pessoa que me ajudava todos os dias, eu era essa pessoa todos os dias. Então... Mas Deus faz, quando a gente está ali aliançado com Ele, crê nele, que Ele tem um propósito para a gente, Ele faz a gente passar pelo deserto, porque a gente não mora no deserto, né? Mas eu aprendi muito, eu aprendi demais, e assim, não trocaria nada do que eu vivi, sabe? Agora, as pessoas que conviviam comigo, Lília, eu não acredito, você é uma potência, você não vai voltar, e não sei. Mas eu tinha apoio da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos em Cristo. Mas de primeiro momento você aceitava essas críticas de boa ou foi difícil aceitar? De início, assim? Eu me sentia dividida ainda. Eu falava assim, poxa, eu gostava de ir pro trabalho, eu gostava de me arrumar. Eu me arrumava diferente, né? Eu tinha aqueles saltos enormes, né? Então, eu me maquiava, eu tive que reaprender isso depois com o tempo. Porque a rotina de casa, dependendo do que seja, uma demanda tão grande, isso você vai esquecendo. Então, não foi simples, não foi fácil para mim. E a crítica eu sempre respondia assim, quem sabe, vou voltar. Não, eu acho que eu vou voltar, sim. E isso nunca acontecia, sabe? Sempre doce, né? Calma, doce, incrível. Enquanto a gente olha e fala assim, nossa, por que as pessoas dão tanto palpite negativo, né? Às vezes não tem nada para falar, vai lá, mas por que isso? Mas por que aquilo? Ao invés de chegar e dar um apoio, falar assim, cara, você escolheu isso? Deve ser realmente bom para você, então que Deus te abençoe, né? Então entra naquilo lá, emoções feridas ferem outras pessoas, né? Mas já estamos caminhando aqui para o nosso final e eu quero agradecer. Não sei se vocês estão achando que está demorando, mas para a gente passou muito rápido, passou gente. Muito rápido. Passa rápido, né, nessa conversa, mas... Que bom que a gente está gostando, eu tenho certeza também que as mulheres vão ser abençoadas e vão adorar e vão se sentir numa mesa conversando com a gente também, porque eu tenho certeza que esses assuntos aqui, todo dia na casa delas, elas enfrentam dificuldades, desafios e precisam realmente de ajuda, de apoio, de conversas como essa, né? Que ajudem elas a dar um upgrade lá na vida delas, né? Deem um salto. E eu tenho certeza que esse assunto vai chegar lá dessa forma, né? Fazendo com que elas subam alguns degrauzinhos lá da escadinha da vida dela, emocional, espiritual, né? Social, relacional. E eu vamos para as considerações finais, mas eu sempre deixo uma palavra pro nosso público, né? E eu quero falar muito sobre o relacional. As pessoas não vão lembrar sobre o adesivo da igreja que está no seu carro. As pessoas não vão lembrar do seu cargo como pastor, como diácono, como qualquer outra coisa. As pessoas vão se lembrar como elas foram tratadas por você.
É isso que traz o reino de Deus aqui para a terra. Como você trata as pessoas que estão ao seu redor. Então, se relacione com as pessoas com o amor de Cristo, sabe? Trate as suas emoções, trate o seu psicológico, aprenda um pouco mais, sabe? Tenha inteligência intelectual, tenha inteligência emocional e se relacione com as pessoas com amor, porque no final é isso que vai revelar Jesus na sua vida, se você trata o outro com amor e com dedicação. E é disso que eles vão se lembrar. Amém? E é isso. Pastora Renê, por favor, as suas considerações finais. Bom, eu acho, a Bíblia diz, quando busca o Senhor em primeiro lugar, e todas as coisas vão ser alcançadas através da sua vida. Então, eu creio nessa. Pode ser intelectual, emocional. Então, coloca ele primeiro. Coloca ele no reino, no trono, né? E eu acho que, porque é muitos detalhes que a gente falou, mas para resumir, colocar ele em primeiro lugar. Amém. Pastora Lília. Bem, eu quero deixar para vocês a importância de vocês estarem atentos aos seus pensamentos. Porque a palavra de Deus também diz, assim como sua alma pensa, assim você é. Então, que a gente possa filtrar os pensamentos negativos, sabe? Filtrar aqueles ataques do inimigo, perceber que aquilo é um ataque, né? E tornar sempre a nossa mente cativa à mente do Senhor, para que a gente pense nas coisas do alto, porque essas são eternas, têm valor eterno. Amém? Pastora Flávia, por favor. Gente, concordo com tudo, né? Principalmente buscar Deus em primeiro lugar. Uau. Mas eu queria falar para você, mulher, busque o autoconhecimento. Como isso é importante, sabe? No momento que você focar, investir no autoconhecimento, tem várias formas de fazer isso. Tem livros, tem cursos, a própria palavra. E quando você conseguir fazer isso, tem uma coisa que vai ser incrível na tua vida, porque você vai se valorizar, porque você vai descobrir as coisas boas e vai ter autoestima e vai ter o poder de olhar para dentro e mudar aquilo e pedir ajuda para o Espírito Santo para mudar, curar tudo aquilo que precisa ser transformado. Então, eu deixo essa palavra de autoconhecimento. Amém. Mulheres lindas, pastoras, muito obrigada pela presença de vocês, por toparem estar aqui. Eu tenho certeza que vamos ter outros momentos desses. Eu já quero mais, que eu amei. Eu tô plantando a semente no coração da pastora Renê pra gente ter um podcast pink, né? Um pinkcast, né? Gente, quem sabe? É muita conversa, né, que vai rolar, né, gente? Já fale. Mas a gente tá, gente, no final da nossa conversa. Estamos no final. Mas, muito obrigada pela sua audiência. Você que está aqui até agora, eu tenho certeza que você foi abençoada. E a sua casa também vai ser abençoada. Mas, gente, estamos aqui no Estúdio Fai Brasil. Então, já quero te convidar. Segue os caras, porque eles são maravilhosos. A estrutura aqui é incrível para receber o seu projeto. E também, né, se você gostou do Pink aqui, né, da nossa conversa, deixa aí nos comentários, eu gostei. E já, gente, comenta várias coisas, né? Se você tem algum problema emocional, relacional, né, gente? Já comenta, já deixa aí nos comentários, fala pra gente, mas deixa a sua curtida, o seu joinha e fala, gostei dessa conversa. E também, se você quer ser um apoiador desse projeto, aponta o seu celular, a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela em algum lugar e seja um apoiador desse projeto que tem ido para tantos lugares e abençoado vidas. E não esquece, plataformas digitais, já ativa aí o sino de notificação também no YouTube para não perder nada nosso. Muito obrigado pela sua audiência e sábado que vem tem mais RaiseCast. Tchau, tchau, pessoal!